reverendíssimos sacerdotes, Padre Fábio, Padre Gabriel, Padre Júlio, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, associações religiosas e todos presentes também nesse dia. A nossa reflexão nesse dia tão importante, tão grande, tão cheio de alegria, tão cheio de fé para todos nós, católicos, a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Deus. Eu gostaria de trazer uma reflexão com as palavras tão sábias do grande São Tomás de Aquino, nesse canto, nessa sequência da Santa Missa, Lauda Sion, e tecer alguns comentários. Esse dia de Corpus Christi é um dia de fé, mas de tanta alegria para todos nós. Algo que é sempre muito significativo, e é muito marcante nesse dia, né, os ornamentos das ruas, a doação, o trabalho, o sacrifício de cada fiel, que vai doar o seu tempo, o seu trabalho, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua vontade, o seu cansaço. Mas algo que é sempre muito significativo, aqueles que deixam a sua casa para virem ornamentar as ruas para esse grande dia do corpo de Deus. Algo que é muito expressivo nos rostos, a alegria de poder doar alguma coisa para o Senhor, a alegria de poder oferecer esse sacrifício para nós mostrarmos publicamente a nossa fé na realidade da Eucaristia. A alegria de poder unir o nosso sacrifício ao sacrifício do Senhor e com a certeza de que esse sacrifício, por amor a nosso Senhor, nos faz também ganhar merecimentos para a vida eterna, para o céu. E essa alegria é fruto, como um dom do Espírito Santo, pela nossa fé, porquanto nós queremos que todos creiam em nosso Senhor. Jesus deixou isso como essencial para a salvação, comungar o seu corpo, o seu sangue, ser alimentado pelo pão da vida, pelo pão eucarístico, para alcançar o céu. E a nossa manifestação pública de fé é para que todos vejam a reverência com que nós devemos tratar o Santíssimo Sacramento. Porque o sacerdote que vai caminhar por cima desses tapetes, mas os enfeites, os adornos não são para ele, são para nosso Senhor. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, enquanto Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, quis precisar-se de nós sacerdotes para caminhar junto com o seu povo. Quis precisar-se de nós sacerdotes para poder percorrer algumas ruas da nossa cidade. Esse mesmo Deus tão grande, tão poderoso, e com a sua palavra que toca, que move os corações, esse Deus que tem acesso ao coração humano, mas quis e quer precisar-se de nós, para nós testemunharmos no mundo a sua presença real na Eucaristia. Quer precisar-se de nós, para nós podermos anunciar no mundo a sua palavra, para que nós possamos testemunhar com os nossos exemplos, grandes mistérios, grandes verdades de fé. Esse Deus tão grande, tão poderoso, que quis e quer precisar-se de nós, para que o mundo inteiro o conheça, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos comunguem, para que todos se salvem. E esse Deus tão grande e tão imenso, que quer precisar-se de nós, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor, para que todos sejam conduzidos por Ele à glória do céu.
E esse hino, essa sequência da Santa Missa, assim começa: louva Sião o Salvador, o teu pastor e o teu guia, com hinos e com cânticos. Louva-o o mais que puderes. Supera todo louvor, nem bastante o louvarás. Nós sabemos que por maior que seja a nossa dedicação em preparar toda essa festa para nosso Senhor, ainda assim não é bastante, não é suficiente, porque é a festa do corpo de Deus. Mas a igreja assim nos convida e a nossa fé nos conduz a isso. Nós doarmos o melhor de nós, o melhor que nós pudermos, e assim louvarmos, bendizermos a Deus. É uma grande finalidade da festa desse dia. Não há mais sublime assunto que nos possa ser proposto: o pão vivo que dá a vida. Nosso Senhor ofereceu o sacrifício da sua vida pela nossa salvação. Mas nosso Senhor quis que o seu sacrifício perpetuasse. Como nós vamos refletir, que os sacrifícios da antiga lei, que eram figuras do sacrifício de nosso Senhor, e Jesus quis que o seu sacrifício, ele que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, se perpetuasse. Por isso ele deu aos apóstolos o poder de fazer o mesmo. Não só de torná-lo presente e real na Santíssima Eucaristia, mas de renovar o seu sacrifício. De modo que quando nós participamos da Santa Missa, nos unimos ao sacrifício de nosso Senhor, o mesmo e único sacrifício da cruz, e estamos envoltos nesse grande mistério. O mesmo que já foi dado ao grupo dos 12 apóstolos, quando da última ceia. Seja perfeito e sonoro este louvor e alegria que brota de nossas almas. Porque é solene este dia que nos lembra a instituição deste banquete sagrado. Nesta mesa de um rei novo, a Páscoa da nova lei fez findar a Páscoa antiga, suplantando os velhos ritos. Dissipa a verdade as sombras, como a luz dissipa a noite. O que Cristo fez na ceia, ordenou que se fizesse em memória de si mesmo. Quando nós vamos nos preparando, nós sacerdotes, para chegando o momento da ordenação sacerdotal, e algo que vai sempre presente no nosso pensamento, no mais profundo da nossa alma, é como vai ser aquele primeiro momento em que nós vamos emprestar a nossa voz para as palavras do Senhor, emprestar a nossa voz para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e de modo que naquele momento sublime e solene da consagração, nosso Senhor torna-se presente e real na hóstia consagrada. A nossa preparação para aquele primeiro momento, em que vamos dizer, juntos com o bispo: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E precisamos fazer um ato de fé no sacerdócio que a igreja nos concedeu, um ato de fé nessas palavras tão sublimes, tão santas, um ato de fé nesse momento em que nós emprestamos a nossa voz ao Senhor, e com a certeza da nossa fé, da grande transformação, do grande milagre, do grande mistério que acontece naquele momento. E aquela aparência de pão que continua, na verdade torna-se o corpo e o sangue do nosso Redentor. E depois, no segundo momento, a consagração da espécie do vinho. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Emprestamos a voz ao Senhor, e aquele vinho torna-se o sangue unido ao corpo, à alma, à divindade do Senhor. E nos lembramos e repetimos as palavras do Senhor, como São Tomás lembra, Jesus deixando esse poder para que se perpetuasse o sacrifício da cruz, o sacrifício eucarístico. Fazer isto
em memória de mim. É tão grande esse dia, tão sublime, tão grande para nós esse grande mistério da Santíssima Eucaristia. Com tão divinas lições, realiza-se o sacrifício, consagrando o pão e o vinho. É um dogma da nossa fé. É um dogma para os cristãos. Converte-se o pão em carne e o vinho passa a ser sangue. Não se vê, nem compreende. O que nós vemos é a aparência, continua a aparência do pão, os sinais para nós externos. Mas há uma mudança na substância e torna-se o corpo de nosso Senhor. Não se vê, nem compreende, mas a fé viva nos dá essa certeza, nos garante para além das leis naturais, para além daquilo que nós vemos. Sob a aparência, sinais diversos, simples sinais e não coisas, grandes mistérios se ocultam. Carne é o pão e vinho é o sangue. Mas sob as duas espécies palpita Jesus inteiro. Naquele momento, a partir do momento da consagração, o coração de Jesus pulsa na hóstia consagrada e no vinho consagrado, porque é o Jesus todo inteiro, vivo como está no céu. A nossa fé assim nos garante. Como nós ensinamos as crianças na preparação para a primeira comunhão, quem está presente na hóstia consagrada, Jesus todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade, vivo como está no céu. E isso é sempre repetido diversas vezes para que fique claro para nós. Esse Jesus vivo, real na Eucaristia, esse coração que pulsa por nós. Esse Jesus todo inteiro. O cuidado, a reverência da igreja com as sagradas espécies. Quando nós vamos comungar, nos ajoelhamos na mesa sagrada da comunhão, para sermos alimentados com o corpo e o sangue do nosso Redentor. Acompanhando o sacerdote vai um acólito, com a patena, aquele pratinho dourado, que vai acompanhando o sacerdote, para que, se acontecer de se desprender um pequeno fragmento que seja da hóstia consagrada, que não caia no chão, que não seja profanado, porque assim nos diz a nossa fé. Em cada pedacinho desse pão consagrado está Jesus todo inteiro. Quando em alguma ocasião vamos comungar, e às vezes o sacerdote precisa partir a espécie consagrada, a hóstia consagrada, para não faltar a comunhão para todos. Mas em cada pedacinho da hóstia está Jesus inteiro. Ninguém vai comungar somente uma parte de Jesus. E por isso toda a reverência, o cuidado da igreja com a sagrada comunhão, com as espécies sagradas, para que não se profane o corpo do nosso Redentor. Não se parte nem divide. Por aqueles que o recebem, é tomado tal qual é. Quer sejam 1000, quer um só. Todos recebem o mesmo, sem por isso o consumir. E agora, um ponto importante da nossa reflexão. Nenhum de nós é digno propriamente da Sagrada Eucaristia. Mas Jesus deixou-se ficar presente no pão. O alimento que está na mesa do pobre, que está na mesa do rico. Deixou-se ficar em um alimento tão simples, para que nós tenhamos acesso, para que nós possamos recebê-lo na nossa vida, na nossa alma. Mas é preciso, prezados irmãos e irmãs, nos prepararmos bem. Não somos dignos, mas o Senhor se colocou à nossa disposição. A Eucaristia não é uma medalha de honra ou mérito, não é uma coroação para os bons, para os santos, mas para aqueles que reconhecem que precisam do Senhor para que possam se manter vivos na graça de Deus, para aqueles que, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua pequenez e a sua maldade, se arrependem dos seus pecados, batem no peito reconhecendo a sua condição de pecador, e humildemente se aproximam do sacramento tão santo, tão sagrado da confissão,
que transforma a nossa vida, que transforma a nossa alma, e que apaga, que nos purifica dos pecados, e nos torna dignos de receber Jesus da Sagrada Comunhão, como assim nos ensina a igreja. Mesmo algo tão santo, tão sagrado, mas Jesus deixou-se como alimento, como remédio, para curar as feridas da nossa alma. Não somos propriamente dignos, mas cumprindo aquelas condições que a igreja nos ensina, nos impõe, nós temos o direito a receber Jesus na Sagrada Comunhão. Nós temos a necessidade da Sagrada Comunhão. Portanto, precisamos examinar a nossa consciência. Ouvimos a leitura do apóstolo São Paulo. Examine, pois, a sua consciência, e só então coma deste pão e beba deste cálice. Examinemos a nossa consciência. Se a nossa consciência nos acusa claramente de um pecado mortal, plenamente consentido, não nos aproximemos nesse momento da Sagrada Mesa. Não nos aproximemos nesse momento, desse mistério tão grande e tão sagrado. Passemos primeiro pelo sacramento da confissão. Por maior que seja o nosso desejo da comunhão, por maior que seja a nossa fé na presença real de Jesus sacramentado, se neste momento a nossa consciência nos acusa claramente e plenamente de um pecado grave, primeiro passemos pelo sacramento da confissão. Peçamos em primeiro lugar o perdão dos nossos pecados, para depois sim recebermos Jesus na Sagrada Comunhão. Porque do contrário, nós vamos nos colocar, aquilo que São Tomás faz essa distinção, morte aos maus e vida aos bons. Não separando, são bons os que comungam, maus os que não comungam, não. Mas naqueles que, conscientes de que estão em pecado mortal, ousam se aproximar da Sagrada Mesa e profanam o corpo do Senhor. E São Paulo mesmo nos diz de modo muito sério, muito firme: comem e bebem a sua própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. E Jesus, que veio para ser o nosso alimento, o pão da vida, para aquele que está consciente do pecado mortal, vai ser causa da sua condenação. É um sacrilégio, é um desrespeito, é uma profanação com algo tão sagrado, tão santo, a Sagrada Comunhão. Em primeiro lugar, estarmos em estado de graça, sem pecado mortal na nossa alma. As nossas faltas veniais, as nossas fraquezas. Por isso nós rezamos o nosso ato de contrição, participamos do ato penitencial da Santa Missa, recebemos aquela absolvição antes da Sagrada Comunhão, para a purificação das nossas faltas leves, das imperfeições, e podemos assim nos aproximar da Sagrada Comunhão. Mas o Catecismo assim nos ensina as condições para nós podermos comungar: estar sem pecado mortal na alma, estarmos 1 hora antes da comunhão sem comer e sem beber, a não ser água. Esse respeito, essa reverência, para não confundirmos com um alimento qualquer, mas esse que é chamado pão dos anjos, o nosso alimento para a salvação de nossa alma. E também saber aquilo que nós vamos receber, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebamos com muita reverência. Por que nós guardamos todo esse cuidado, essa reverência, a nossa modéstia, ao vir receber o corpo e o sangue de nosso Senhor? Meninos, rapazes, homens, não vão se aproximar da mesa sagrada, com shorts, bermudas, camisas com peito aberto. A nossa reverência. Nós vamos receber o corpo e o sangue do nosso Redentor. Meninas, moças, mulheres, saias modestas, blusas modestas. Nós vamos ter esse encontro com o Senhor, o Cordeiro Pascal, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito, santo e imaculado. E por isso todo o cuidado externo, toda essa reverência, vamos vir rezando, cantando, fazendo os nossos atos de fé, para podermos ter esse encontro tão íntimo, tão pessoal, tão importante com Cristo, presente na hóstia consagrada. Terminando a Sagrada Comunhão, voltamos reverentemente para os nossos lugares, para podermos fazer a nossa devida ação de graças, o nosso agradecimento, que apesar da nossa fragilidade, pequenez e indignidade, o risco a todo momento de cairmos em pecado, o Senhor veio a nós,
se rebaixou, se dignou vir a nós para nos sustentar, para curar as feridas da nossa alma. Toda a nossa reverência com o Santíssimo Sacramento. Recebem-no os bons e os maus, mas com efeitos diversos, para a vida ou para a morte. Morte aos maus, vida aos bons, com diversos os efeitos do mesmíssimo alimento. Quando a hóstia é dividida, não vacile a tua fé, pois sob cada fragmento está tanto como o todo. Não se corta a coisa em si, mas a aparência do pão, sem que em nada se lhe altere o estado ou a estatura. Eis aqui o pão dos anjos, dado em viático, em alimento aos homens, verdadeiro pão dos filhos, nunca, jamais para os cães. Os pagãos não podem receber a Sagrada Eucaristia. Aqueles que ainda não foram batizados. A primeira condição para sermos católicos é sermos batizados. Precisamos primeiro do batismo para depois podermos receber a Sagrada Comunhão. Aqueles que vivem publicamente em pecado mortal não podem, por hora, receber a Sagrada Comunhão. Aqueles que estão fora da comunhão da igreja, excomungados, os que estão afastados, estão longe da autoridade do Santo Padre, o Papa, cismáticos, hereges, entre tantos outros, não podem receber a Sagrada Comunhão. É o nosso vínculo de união com o nosso Senhor, com a igreja. A nossa unidade de fé, quando nós comungamos do mesmo Cristo. E por isso nós precisamos sempre estar unidos a nosso Senhor, a Santa Igreja, na graça de Deus. Vivermos a nossa fé católica, para podermos receber Jesus na Sagrada Comunhão, o pão dos anjos dado em alimento aos homens. Foi já predito em figuras na imolação de Isaac e do Cordeiro Pascal e no maná do deserto. E eu concluo, prezados irmãos e irmãs, com uma súplica, com uma oração, que o próprio São Tomás conclui essa sequência da Santa Missa. Assim rezando: ó bom pastor, pão autêntico, ó Jesus, que olhais por nós, alimentai-nos, valei-nos, dai-nos ver o bem supremo na terra dos que já vivem. Tudo sabeis e podeis, vós que nos alimentais, fazei-nos vossos convivas, herdeiros e companheiros, na pátria dos vossos santos. Amém. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.